Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma tempestade deixou bairros inteiros debaixo d'água no ABC Paulista. As cidades de Mauá e Santo André foram as mais afetadas. A Defesa Civil emitiu um alerta de risco severo na região. Pessoas tiveram que ser resgatadas e mais de 100 mil imóveis ficaram sem luz. Quem voltava para casa foi surpreendido pelo alagamento de ruas e avenidas. Carros ficaram submersos. Os bombeiros usaram botes para resgatar pessoas ilhadas. Em Mauá, choveu 40% do esperado para o mês em apenas 1 hora. Você vai ver a cobertura do temporal ainda nessa edição. Quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto em todo o país. A boa notícia é que uma nova fase do programa Celular Seguro do governo federal está sendo implantada com o objetivo de combater esse tipo de crime. Já baixei o aplicativo, Cris. A medida inclui o envio de alertas para aparelhos roubados ou furtados que tenham sido habilitados com um novo chip. O celular do Eduardo foi roubado no ponto de ônibus quando ele ia para o trabalho. De repente chegou uma moto, né, e o garupa, ele apontou a arma para mim e pediu meu celular. Janete e as sobrinhas também já foram vítimas de criminosos. Foi assustador, porque todos nós agora nos habituamos a ter nossas informações do celular. Ele é prático para a gente, mas pelo outro lado, ele passou a ser uma ameaça para a gente. Eduardo e Janete não tinham um aplicativo Celular Seguro do governo federal. A ferramenta permite o bloqueio de aparelhos roubados. O cadastro deve ser feito com a conta gov.br. Há 2 opções: pedir o bloqueio definitivo do celular, o que inutiliza o aparelho, ou acionar o modo recuperação, que bloqueia a linha telefônica e aplicativos bancários, que podem ser reativados se a pessoa encontrar o celular. Até fevereiro, 2.400.000 pessoas se cadastraram no serviço. Para aperfeiçoar o programa, o governo vai lançar um novo recurso. Os celulares roubados que forem habilitados com outro chip de qualquer operadora vão receber um aviso. A mensagem vai alertar que o aparelho deve ser entregue imediatamente em uma delegacia de polícia. Ou a pessoa poderá ser alvo de uma investigação. Então, a partir do momento em que alguém adquire um celular e alguém, quando liga esse celular, recebe uma mensagem como essa, se aquela pessoa é verdadeiramente inocente e não praticou ou não tinha condições de saber, não tem por que, teoricamente, ela não ir lá na delegacia e devolver efetivamente aquele aparelho. O alerta é feito numa parceria entre as operadoras de telefonia, a Anatel e o programa Celular Seguro. As telecomunicações informando quando o aparelho é trocado, né, quando o chip do aparelho é trocado, né, o programa do governo com a base dos aparelhos cadastrados, dos aparelhos roubados, né, e aí faz, quando tiver esse link, esse gatilho, o processo funciona ali, segue o fluxo. Acontece o alerta. Acontece o alerta. De acordo com o levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 foram mais de 900.000 ocorrências de roubo e furto de celulares em todo o país. Isso dá mais de 2.500 crimes por dia, que corresponde a quase 2 celulares caídos por minuto. Petrobras anuncia a redução do preço do diesel nas refinarias. Remédios ficam até 5% mais caros a partir de hoje. Polícia de São Paulo indicia homem suspeito de matar adolescente Vitória. Temporal alaga a estação de trem e provoca caos na volta para casa no ABC Paulista. Mortes por terremoto na Ásia passam de 2.000. E equipes encontram sobreviventes depois de 60 horas do abalo. No futebol, primeira rodada do Brasileirão já tem técnico demitido. Mano Menezes deixa o Fluminense. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir.
Uma senha muito fácil, tipo uma sequência 1, 2, 3, 4, ano do nascimento, é a principal porta de entrada para hackers invadirem páginas ou e-mails. Essa que você mencionou, 1, 2, 3, 4, mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo usam essa senha. Estudos mostram que uma combinação óbvia pode ser desvendada por programas de computador em questão de segundos. Na hora de criar uma senha, tem gente atenta à segurança. Estou fazendo a faculdade de informática, então eu sei quais são os perigos, né, que tem de colocar uma senha muito fácil. Eu troco alguns caracteres por caracteres especiais, como o arroba, o hífen. Outros apelam para combinações simples. Eu sempre faço o mais fácil possível, que é para eu lembrar e não esquecer. Foi o que aconteceu com esta confeiteira, que teve as redes sociais invadidas e hackeadas. Na verdade, eu pensava assim, é tanta senha, sabe? Vou colocar uma fácil para lembrar. A empresária usava plataformas na internet como ferramenta de trabalho. É uma massa de torta. O relatório de acesso mostrou tentativas de login vindas de vários países do mundo todo. Os invasores exigiram um resgate para ela ter a página da internet de volta e ainda debocharam da senha que ela usava. Escreveram: já consegui seus dados e fotos. Prejudicou, porque eles também, o meu número profissional, eu não consegui mais ter acesso. De acordo com um relatório internacional, as 200 senhas mais populares de 2024 foram descobertas em apenas 1 segundo. Para isso, os invasores usam programas sofisticados que testam automaticamente milhares de combinações até encontrar a senha que permite a invasão da conta. A senha 123456 foi a mais usada. 3 milhões de pessoas de diferentes partes do planeta usam a combinação. Fizemos o teste com uma senha considerada fácil e o resultado confirma: 1 segundo para ser desvendada. Em vez de você usar uma palavra-chave ou uma palavra aleatória, usa uma frase aleatória. Troque números, letras por números. Então, por exemplo, o A por 4, o E pelo 3, I, ponto de exclamação. Angelina fez um boletim de ocorrência para se proteger e agora dá mais atenção à segurança das senhas. Mudei, vou mudar constantemente. Coloquei uma senha bem difícil mesmo, né? Um policial civil da tropa de elite morreu depois de ter o carro atacado por criminosos no Rio de Janeiro. A mulher dele, uma juíza, estava em outro veículo blindado e conseguiu escapar. O policial civil foi atingido neste carro. João Pedro Marchini, de 39 anos, fazia parte da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE. A esposa dele, a juíza criminal Tula Melo, estava em um veículo blindado, logo à frente. Segundo as investigações, o casal foi até a casa da mãe de João, na zona oeste do Rio, para buscar o veículo que ele dirigia. Na volta, ao passar por esse trecho, foram surpreendidos por criminosos fortemente armados. Ao perceber a ação, a juíza engatou a marcha ré. O carro da magistrada chegou a ser alvejado, mas ela não se feriu. João teria reagido. Durante a troca de tiros, foi atingido por pelo menos 5 disparos. Ele morreu no local. Tula Melo é juíza e presidente do 3º Tribunal do Júri da capital. João Pedro concluiu com destaque o tradicional curso da SWAT. Ele era admirado pelos colegas. Sua paixão pelo trabalho e sua incansável dedicação ao bem maior fizeram dele um exemplo. O corpo do policial vai ser sepultado amanhã, na zona oeste do Rio. Os criminosos teriam fugido para a comunidade César Maia, também na zona oeste. Policiais civis e militares foram até o local. Houve confronto e ninguém foi encontrado. Os agentes conseguiram recuperar o veículo usado na ação criminosa. Segundo a polícia, o carro seria o mesmo que se envolveu em um tiroteio horas antes na região. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. 4 suspeitos foram presos depois de uma denúncia anônima por tráfico de pessoas em Goiânia. Entre elas, a mãe de um bebê de 27 dias, suspeita de tentar vender o filho para uma empresária. Com o dinheiro, a mulher disse que faria um curso de confeiteira, além de pagar contas. Na delegacia, a mãe confirmou que tinha negociado a própria filha. Ela
ia me dar um valor e eu iria usar esse valor para pagar o curso, entendeu? A menina, de apenas 27 dias de vida, foi encontrada pela polícia na casa de uma empresária em Goiânia. A mãe veio do Maranhão para Goiás há pouco tempo e estaria enfrentando uma depressão pós-parto. Uma amiga dela teria se aproveitado dessa situação para intermediar a venda da criança para a patroa, que tinha manifestado o desejo de ser mãe. Nesta troca de mensagens, a empresária diz para a funcionária que tenta ter um bebê há no mínimo 5 anos. Depois, pede para ela arrumar alguma grávida para doar o filho. As 3 mulheres e o companheiro da mãe foram presos em flagrante. Eles não tiveram os nomes divulgados e as defesas não foram localizadas. Abordando o casal, a mãe prontamente já confessou que tinha vendido seu filho. Ela ia fazer um curso de confeitaria, ela ia pagar o aluguel, que ela já estava querendo sair daquele apartamento, e também ela ia comprar os mimos dela, como ela mesma narrou. A menina foi levada pelo Conselho Tutelar para um abrigo. A gente faz acolhimento emergencial, né, para poder algum familiar entrar em contato para requerer o direito de acesso à criança, e a judicialização do processo corre em segredo de justiça. Agora, os últimos desdobramentos do caso Vitória. A Polícia Civil marcou para a semana que vem a reconstituição da morte da adolescente, que foi encontrada em Cajamar, na Grande São Paulo. O único suspeito está preso e foi indiciado por 3 crimes. Hoje, peritos voltaram à casa onde ele morava para fazer uma nova análise. O trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística se concentrou no entorno do imóvel na zona rural de Cajamar. Eles foram em busca de vestígios do crime. As roupas e o celular da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, ainda não foram encontrados. Na confissão, o suspeito Michael Salles dos Santos afirmou que os pertences foram queimados logo depois do assassinato e que o crime ocorreu porque Vitória teria ameaçado contar sobre um suposto relacionamento dos dois à atual mulher dele. Michael, que está preso desde o começo do mês, agora foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Vitória Regina ficou uma semana desaparecida antes do corpo ser encontrado numa área de mata. A reconstituição do crime foi marcada para o dia 10 de abril. Michael, que contesta as condições da confissão, não deve comparecer. A polícia ainda não descartou o envolvimento de outras pessoas no crime. Não só a família, eu e toda a autoridade policial, ninguém acredita que ele agiu sozinho, que tem sim, em algum momento, a participação de uma outra pessoa. Hoje, a família de Vitória esteve na delegacia em busca de informações sobre a investigação. A gente tem passado dias terríveis, né? A gente não consegue viver o luto que a gente tem que viver pela Vitória, porque a gente só fica pensando, né, no caso, como que está sendo, se a justiça vai ser feita. O presidente Lula já voltou da Ásia. Você se lembra, semana passada ele esteve no Japão e no Vietnã e agora ele deve se concentrar na sanção do orçamento deste ano e também na retomada da reforma ministerial, com mudanças na esplanada. O atraso de 3 meses na aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional obrigou a União a trabalhar com recursos limitados. Só depois da sanção presidencial é que a máquina pública vai voltar com todo o orçamento previsto para o ano. O texto aprovado pelo Legislativo chegou ao Planalto na última quarta-feira e precisa ser sancionado em até 15 dias. Mas a expectativa é de que aconteça ainda nesta semana. Depois da sanção, o Executivo fica autorizado a dar o reajuste de 9% aos servidores federais, além de permitir o empenho de novas emendas parlamentares, que foram alvo de embate entre os poderes. A Secretaria de Relações Institucionais e o Ministério da Fazenda preparam um cronograma de pagamento. O plano deve ser apresentado logo depois da sanção do orçamento aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de líderes partidários. O presidente também se prepara para dar continuidade à reforma ministerial. Depois de fazer mudanças em pastas do PT, agora Lula mira em ajustes na esplanada, em sinalizações aos partidos aliados. O objetivo é pavimentar uma frente ampla para as eleições do ano que vem.
Lula deve se reunir nos próximos dias com os presidentes das siglas, que têm ministérios. O presidente também tem o desafio de fazer avançar pautas positivas no Congresso, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, em um esforço para reverter a queda de popularidade. Por isso, Lula também planeja receber líderes das bancadas no Palácio do Planalto. A Petrobras vai reduzir o preço do diesel nas refinarias a partir de amanhã. A queda vai ser de 17 centavos por litro, que passa a custar, em média, R$ 3,55. A redução é equivalente a 4,6%. A última mudança no preço do diesel tinha sido em 1º de fevereiro, com alta de 22 centavos. O anúncio foi feito durante a cerimônia de assinatura de parceria ambiental com o BNDES, na sede da estatal, no Rio de Janeiro. Se precisar subir, a gente sobe. Se precisar descer, a gente desce. O abrasilhamento de preços de combustível no Brasil gerou uma economia relevante para a sociedade brasileira, sim. A Justiça Federal derrubou a resolução que permitia farmacêuticos receitarem medicamentos. Você acompanhou aqui no JR. Essa decisão atendeu a um pedido do Conselho Federal de Medicina. O Conselho argumenta que apenas médicos têm competência legal para diagnosticar doenças e definir tratamentos. Ainda cabe recurso à decisão. Veja ainda hoje, temporal provoca transtornos, alaga estação de trem e dificulta a volta para casa na Grande São Paulo. E no esporte, as emoções do Campeonato Brasileiro. Quem assumirá o comando do Fluminense? Técnico Mano Menezes é demitido na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro já proporcionou grandes emoções aos torcedores. E quem está conosco hoje é o Kleber Machado. Oi, Kleber, boa noite. Olha, já fiz a lista aqui, já tivemos pênaltis perdidos, belos gols, grandes defesas, virada. Pronto. E o que mais que vamos ter? Pô, 37 rodadas, tudo. Boa noite, Sérgio, Cris, boa noite a você. Foi uma primeira rodada boa mesmo. E além de tudo isso, expulsão e tal, nós tivemos a primeira demissão de técnico do Brasileirão, na primeira rodada. Me parece claro que não foi por causa do jogo, mas o Mano Menezes não desistiu à derrota do Fluminense para o Fortaleza, em Fortaleza, e foi demitido. Agora, o Fluminense anunciou o eterno auxiliar técnico Marcão, que é sempre o técnico interino, enquanto a diretoria busca um substituto. Uma estreia para ser esquecida. Com falhas na marcação e sem criatividade no ataque, o Fluminense perdeu de 2-0 para o Fortaleza fora de casa. O gol de Lucero aos 3 minutos de jogo foi o primeiro do Campeonato Brasileiro de 2025. Fizeram uma matéria sobre os treinadores que mais venceram desde 2016. Eu estou entre os 3 que mais venceram. Primeiro o Cuca, segundo o Renato, que está jogando futebol lá no Rio de Janeiro, na praia, e terceiro eu. Momentos depois da coletiva, o Fluminense anunciou a demissão de Mano Menezes. O técnico que no ano passado livrou o time do rebaixamento só na última rodada, também perdeu a final do Campeonato Carioca para o Flamengo. A impressão que fica é que a demissão já estava decidida nos bastidores e o Fluminense ficou esperando uma ocasião para assinar a demissão. A ocasião foi a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro. Sem Mano Menezes, o Fluminense viajou para a Colômbia para outra estreia, desta vez pela Copa Sul-Americana. O tricolor carioca vai jogar contra o Once Caldas amanhã, comandado pelo auxiliar técnico Marcão, enquanto um novo treinador não é contratado. Dorival Júnior, demitido da seleção, Renato Gaúcho e até Fernando Diniz, campeão da Libertadores com o Flu, estão entre os possíveis candidatos ao cargo. Eu acho que o Dorival seria uma boa pessoa para o Fluminense. Eu gostaria de um técnico estrangeiro, porque já tentou tudo aqui no Brasil, né? E não foi bem sucedido, né? Bom, como você notou, aquela entrevista do Mano Menezes foi depois do jogo, ele ainda não sabia que seria demitido. Além da vitória do Fortaleza contra o Fluminense, outros 5 jogos foram disputados nessa primeira rodada do campeonato no próprio sábado. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Vitória por 2-0. Gabriel Tagliari foi o nome do jogo. Foi o único jogador a fazer 2 gols na primeira rodada.
Talhares chutou forte, cruzado e fez o primeiro. No segundo, contou com um pouco de sorte. Depois do chute, a bola desviou no zagueiro e não deu chances para o goleiro do Vitória. Ainda no Rio Grande do Sul, o Grêmio ganhou do Atlético 2-1. O primeiro gol do Grêmio foi de Arezzo. O lance só foi validado depois da revisão do árbitro de vídeo. Edenilson marcou o segundo do Grêmio, ainda no primeiro tempo. E Rony diminuiu de cabeça para o Atlético, 2-1. O São Paulo empatou sem gols com o Sport em casa. A torcida reclamou, vaiou. 3 minutos de jogo. Pênalti para o São Paulo. Caleri isolou, chutou por cima. No fim da partida, um lance preocupante. O lateral do Sport, Igor Cariús, deixou o campo de ambulância depois de levar uma bolada no rosto. Ele fez exames e nada de anormal foi diagnosticado. Por causa do protocolo de concussão da CBF, Cariús ficará afastado dos gramados até quinta-feira. O Cruzeiro ganhou do Mirassol 2-1. O jogo foi no Mineirão. Dudu abriu o placar. O cruzamento foi do William. Outra jogada do William. Agora o gol é de Gabriel, o Gabigol. Cássio pegou um pênalti cobrado pelo Reinaldo. Ainda no fim do primeiro tempo, Lucas Ramon fez para o time do interior de São Paulo, o Mirassol, estreando na Série A. Cruzeiro 2, Mirassol 1. No Maracanã, Flamengo e Internacional ficaram no empate. O jogo foi 1-1. Bruno Henrique, meio-campista do Internacional, marcou um gol bonito, pegou firme na bola. 1-0. O Flamengo empatou com Léo Pereira, o zagueiro. Bola sobrou, zagueiro na área, bancou o centroavante e pronto. A seguir, tem mais Brasileirão. Santos retorna à Série A com derrota de virada para o Vasco no Rio. E veja também, governo define novo teto para reajuste dos medicamentos. Preços dos remédios podem ficar até 5% mais caros a partir de hoje. A Polícia de São Paulo criou uma divisão específica para monitorar e combater crimes virtuais, principalmente nas redes sociais. Só este ano, a gente está falando de apenas 3 meses, o grupo identificou 550 vítimas em todo o país, a maioria meninas entre 8 e 13 anos de idade. Isso, velho. O vídeo é forte e mostra uma menina de 9 anos sendo forçada a se mutilar. A imagem era transmitida ao vivo num grupo fechado nas redes sociais. O tempo todo a menina seguia as ordens de um homem. Vamos fazer o seguinte, se tu tiver limão aí, espreme o limão. A transmissão também era monitorada por investigadores do Núcleo de Operações e Análises Digitais da Polícia Civil de São Paulo. É a primeira divisão do país montada especificamente para combater crimes em redes sociais. Segundo a polícia, os criminosos geralmente utilizam jogos online para se aproximar das vítimas. Depois eles buscam uma amizade ou um namoro virtual. Assim eles conseguem com que a vítima envie fotos sensuais. A partir daí começa um ciclo de humilhações que levam muitas vezes a chantagens e ameaças. Este ano já foram identificadas 550 vítimas em todo o país. Segundo as investigações, a maioria é do sexo feminino e tem entre 8 e 13 anos de idade. E os crimes geralmente acontecem entre 11 horas da noite e 4 horas da manhã. Tivemos um caso emblemático que a mãe de uma menina foi acordada no meio da madrugada, vai para o quarto da sua filha, que ela está prestes a cometer suicídio. Nesta sala no centro de São Paulo, os policiais criam perfis para se infiltrar em grupos e comunidades das redes sociais, com participantes de diferentes estados do Brasil e até do exterior. Quando uma atividade suspeita é identificada, uma força-tarefa passa a investigar o caso, com o objetivo de evitar os crimes virtuais. Além de chantagens e mutilações, alguns criminosos obrigam crianças e adolescentes a cometer maus-tratos a animais. Só este ano, o Núcleo de Operações e Análises Digitais conseguiu impedir 96 crimes na internet. Uma arena virtual para expor ao ridículo, para fazer tortura psicológica, por vezes por prazer, em outras oportunidades para fins criminosos, como numa eventual possibilidade de ataque à escola. Graças a esse núcleo criado em novembro do ano passado, já evitou que uma
1, 2 ou 3 oportunidades, ocorressem novos ataques a escolas. Na última operação, 10 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão foram cumpridos em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e no Distrito Federal, e em 2 cidades do interior de São Paulo. O novo teto para o reajuste dos medicamentos foi definido hoje pelo governo. Para quem já está com o orçamento no limite, né, Sérgio? Super preocupante. O aumento pode passar dos 5% e varia conforme a categoria do remédio. Cíntia deixa mais de R$4.000 na farmácia todo mês. Com vários problemas de saúde, ela não pode ficar nem um dia sem os remédios. Eu uso 37 comprimidos, tipos de remédios por dia. Todos os dias. Eu gasto uma fortuna, né? Se eu não tivesse condições, não sei se estaria viva. E os gastos da Cíntia com medicamentos vão aumentar, com o reajuste autorizado pelo governo. Segundo a resolução publicada no Diário Oficial de hoje, o aumento varia de acordo com o tipo de remédio. No caso dos medicamentos de nível 1, que correspondem a genéricos com ampla concorrência, como os anti-inflamatórios, o percentual máximo de reajuste será de 5,06%. Os de nível 2, com média concorrência, não podem passar dos 3,83% de aumento. E os de nível 3, com quase nenhuma concorrência, como os indicados para o tratamento de câncer e doenças raras, por exemplo, o maior reajuste fica limitado a 2,6%. A gente está acostumado a gastar 500, 600 reais. Aí do nada vai subir 30, 40 reais a mais. Então a gente tem que tirar de alguma coisa que a gente tem, né? Esse aumento não se aplica a medicamentos que podem ser vendidos sem receita, como analgésicos, antitérmicos, antigripais, antialérgicos e antiácidos, entre outros. O reajuste anual é calculado com base na variação da inflação oficial dos últimos 12 meses. Em 2024, o teto foi de 4,5%. Apesar da resolução autorizar o reajuste a partir de hoje, a alta nos preços não é automática e pode demorar para chegar aos consumidores. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o aumento médio geral no preço dos remédios pode ficar em 3,48%, o que seria o menor valor desde 2018. Nós sempre orientamos a população, em todas as vezes que nós temos reajuste de preço, mas não só no momento do reajuste de preço, que ela sempre pesquise preços. Vale lembrar que essa regra não afeta os medicamentos de uso contínuo da farmácia popular, que são gratuitos. Vai ser liberado amanhã o modelo pré-preenchido da declaração do imposto de renda. Quem optar por esse método vai ter prioridade na hora de receber a restituição. Prazo final, também lembrando, é dia 30 de maio. A Receita quase nunca prorroga, hein? Até agora, a Receita já recebeu 5.300.000 documentos. O Eliel sabe bem como um pequeno erro na hora de preencher a declaração pode causar uma grande dor de cabeça. Você digita, por exemplo, um endereço errado, um número errado, né? Ou até classifica até mesmo a sua função de trabalho errado. E lá na frente, de repente, se você precisar de uma documentação onde você tem que declarar ou mostrar o imposto de renda, eles vão, por exemplo, perguntar, olha, sua função não está coerente com a sua carteira de trabalho, olha, o seu endereço está diferente. Quem recebeu acima de R$ 33.888 no ano passado tem que fazer a declaração. A Receita começou a receber os documentos no dia 17 de março, mas só a partir de amanhã o modelo pré-preenchido poderá ser usado. A ideia é facilitar e dar mais segurança ao contribuinte. Ainda que tenha uma informação que venha da pré-preenchida, o contribuinte ainda tem que fazer a revisão dessas informações. Isso não exclui a responsabilidade dele em caso de uma divergência. Para usar a declaração pré-preenchida, é preciso ter uma conta prata ou ouro no portal gov.br. No ano passado, 4 em cada 10 brasileiros escolheram a declaração pré-preenchida. Com a popularização desse modelo, a expectativa da Receita Federal é que esse número chegue a 57% das declarações entregues em 2025. O contribuinte que opta pelo documento pré-preenchido tem prioridade na hora de receber a restituição. Pelo cronograma, as restituições serão efetuadas em 5 lotes. A primeira em 30 de maio e a última em 30 de setembro. A Receita espera receber mais de 46 milhões de declarações este ano, número 7% maior do que em 2024.
Agora um alerta para você que é estudante que se inscreveu, mas não fez as provas do Enem no ano passado. Você tem até o dia 25 de abril para justificar a ausência. Quem tem direito de isenção e não justificar só vai poder fazer a prova deste ano se pagar a taxa de R$ 85. 1.140.000 estudantes inscritos não fizeram a prova. Alunos de baixa renda podem pedir isenção da taxa do Enem deste ano, entre os dias 14 e 25 de abril. Um temporal atingiu a região metropolitana de Porto Alegre. Os ventos chegaram a 118 quilômetros por hora. O repórter Jairo Bastos atualiza a situação para a gente. Jairo, boa noite. Olá, Sérgio. Boa noite para você. Cris, boa noite a todos. 360 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. A tempestade começou no meio da tarde, atingiu vários pontos da cidade aqui. Aqui também os trens tiveram problemas, a falta de energia fez com que os trens parassem. A tempestade começou no meio da tarde, uma tromba d'água chegou a ser registrada no Guaíba. As rajadas de ventos também destelharam imóveis. O aeroporto Salgado Filho ficou fechado por quase uma hora. Uma das imagens mais impressionantes foi a força do vento derrubar um caminhão que passava pela Ponte Nova, que liga Porto Alegre à região metropolitana. Os serviços de saúde também foram... O serviço de saúde foi afetado aqui também na região. 6 unidades de saúde precisaram ser fechadas e 3 hospitais suspenderam as atividades. Cris, Sérgio. Obrigado, Jairo. Você viu a situação de Porto Alegre? Aqui em São Paulo, a chuva forte que atingiu a cidade durante a tarde colocou a capital paulista, região metropolitana, em estado de alerta. Os municípios de Santo André e Mauá foram os mais atingidos. E em apenas 3 horas, choveu o que era esperado para 15 dias. Bairros inteiros ficaram debaixo d'água, a circulação de trens foi suspensa por conta dos alagamentos e provocou um caos na volta para casa. A força da água impressiona. Aqui, uma pessoa registrou o momento em que a rua virou uma verdadeira corredeira. No início da tarde, moradores receberam no celular um alerta severo da Defesa Civil. Pouco tempo depois, a chuva, acompanhada de ventos fortes, chegou com tudo e provocou alagamentos em várias regiões. Carros foram arrastados, outros ficaram submersos. Quem se arriscou ficou com a água acima da cintura e teve que se virar como pôde. Até um caiaque foi usado para escapar do alagamento. Uma pessoa que estava ilhada num ponto de ônibus foi resgatada pelos bombeiros. O temporal também provocou queda de energia. No fim da tarde, mais de 100 mil imóveis na capital e região metropolitana ficaram sem luz. Aqui em Santo André, no ABC Paulista, a volta para casa foi muito difícil, principalmente para quem depende do transporte público. Quem aguardava o trem foi surpreendido pelo temporal que deixou essa estação da linha 10 Turquesa alagada. A circulação de trens foi interrompida. Alguns passageiros tiveram que subir no portão giratório para fugir da enxurrada. No início da noite, uma multidão aguardava do lado de fora a reabertura das estações. Chega em casa 8 horas da noite, hoje eu chego a que hora? Mesmo com a retomada da circulação dos trens, algumas pessoas desistiram de esperar e seguiram a pé pelos trilhos. 4 horas que eu estou lá fora, agora que liberou. Na zona leste da capital paulista, a enxurrada arrastou por um rio várias carcaças de carros que estavam em um desmanche. Com a previsão de mais chuvas nas próximas semanas, a força-tarefa para monitorar os temporais em São Paulo foi prorrogada pela Defesa Civil até o dia 15 de abril. Sempre que houver chuvas extremas, chuvas severas como a de hoje, nós enviaremos alertas no celular de todas as pessoas. Siga as orientações, não se aventure, não se arrisque em áreas alagadas, não fique tentando atravessar essas ruas com muita água, porque isso pode apresentar um risco. Março termina com temporais. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo nesse iniciozinho de abril? Cris, a região sul deve ter um alívio nas temperaturas e o tempo ainda segue abafado no restante do Brasil. Boa noite para você. Sérgio, boa noite.
E boa noite para você que nos acompanha. O mês começa com o avanço de frentes frias sobre a costa sul do Brasil, levando um ar mais fresco e reforçando a chuva. Abril é considerado o primeiro mês do outono. Ao longo do mês, o avanço de frentes frias e massas de ar frio vão contribuir para que as temperaturas fiquem abaixo da média entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já entre as regiões centro-oeste e sudeste, são esperados episódios de frio. Ainda assim, a tendência é de que as temperaturas permaneçam acima da média. A terça-feira deve amanhecer com sol entre nuvens em São Paulo e em Campo Grande. As pancadas podem vir fortes, com raios e ventos, máximas de 31 e de 26 graus. Em Salvador, chove de manhã e o tempo volta a firmar. Faz até 32. Hoje, vários estados registraram chuva pesada. Neste momento, as instabilidades se concentram nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, a frente fria se afasta da costa de Santa Catarina, mas a circulação de umidade do oceano mantém as nuvens de chuva sobre o norte do Rio Grande do Sul e Paraná. Entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, a combinação de calor e umidade provoca pancadas à tarde. Faz até 23 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, calor de 32, 31 em Campo Grande e em Maceió e até 29 em Manaus. Tempo delivery. A Lealdina é de Aracaju, capital de Sergipe. Oi, Lealdina. Até quinta, o sol aparece e faz até 30 graus. À tarde, previsão de pancadas em áreas isoladas. A Jossara é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Oi, Jossara. De terça a quinta, o sol aparece entre nuvens e à tarde tem chance de pancadas com raios e ventania, máxima de 28. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. 11 pessoas da mesma família morreram em um acidente na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O acidente comoveu os moradores de Rui Barbosa, cidade a mais de 300 quilômetros de Salvador. Uma van e uma carreta seguiam em sentidos opostos quando bateram de frente na BR-242, em Boa Vista do Tupim, na Chapada Diamantina. A van capotou e caiu numa área de vegetação. O motorista e 13 passageiros estavam no veículo. Eles tinham ido a um aniversário num sítio e voltavam para Rui Barbosa. 11 pessoas da mesma família morreram no acidente, incluindo 4 crianças. Outros 2 passageiros foram socorridos às pressas e estão em um hospital da região. O estado de saúde deles não foi divulgado. Os 2 motoristas tiveram ferimentos leves, mas já receberam alta. O acidente aconteceu em um trecho considerado um dos mais perigosos da Bahia. A polícia investiga se o motorista da carreta dirigia em alta velocidade e se a pista escorregadia por causa da chuva contribuiu para o acidente. O laudo da perícia deve ficar pronto em uma semana. A Prefeitura de Rui Barbosa decretou luto de 3 dias. Um enterro coletivo está marcado para amanhã. O governo brasileiro negou hoje que tenha espionado autoridades do Paraguai para garantir vantagens nas negociações das tarifas da hidrelétrica de Itaipu. A gestão do presidente Lula disse que a ação aconteceu na administração de Jair Bolsonaro. Fontes da Polícia Federal envolvidas na investigação informaram ao jornalismo da Record que agentes da ABIN teriam invadido computadores de autoridades paraguaias. O objetivo seria conseguir informações sigilosas sobre a negociação das tarifas de Itaipu. A usina hidrelétrica é administrada por Brasil e Paraguai. Os supostos alvos seriam integrantes do Senado, Câmara dos Deputados e até da presidência do Paraguai. Os nomes não foram revelados. De acordo com investigadores que atuam no caso, a operação teria sido coordenada de fora do Brasil, a partir de países como Chile e Panamá. Os agentes teriam montado servidores virtuais que deram suporte aos ataques feitos com uma ferramenta usada ilegalmente pela agência. O inquérito do caso está na fase final e será enviado ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que o governo do presidente Lula desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência contra o Paraguai, com quem o Brasil mantém relações históricas e uma estreita parceria. E que a operação foi autorizada pelo governo de Jair Bolsonaro em junho de 2022,
mas tornada sem efeito em 27 de março de 2023, assim que a atual gestão tomou conhecimento do fato. A nota ainda relata que o atual diretor-geral da ABIN encontrava-se naquele momento em processo de aprovação e que assumiu o cargo em 29 de maio de 2023. O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai declarou que não há provas de que o Brasil tenha atacado os sistemas de computadores do país. O chanceler paraguaio já recebeu esclarecimentos do ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi procurado, mas não retornou os nossos contatos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter uma multa de R$40 mil a Jair Bolsonaro. O ex-presidente e os partidos da coligação foram condenados por criar um site para publicar notícias negativas sobre a chapa de Lula e Alckmin durante as eleições de 2022. O julgamento em plenário virtual vai até sexta-feira. Já no caso de importunação a uma baleia jubarte, a ação foi arquivada pelo Ministério Público Federal. Em 2023, o ex-presidente ficou a menos de 15 metros da baleia quando pilotava uma moto aquática no canal de São Sebastião, litoral paulista. O destaque internacional já passa de 2.000 o número de mortos no terremoto que atingiu Mianmar, no Sudeste Asiático. 3.900 pessoas ficaram feridas. A nossa correspondente Silvia Kikuchi tem as informações. As autoridades de Mianmar ainda tentam localizar sobreviventes. Nesta madrugada, 3 mulheres e uma criança foram resgatadas vivas dos escombros de um hotel depois de mais de 60 horas de buscas. O tremor também provocou estragos na Tailândia e na China. Em Bangkok, capital tailandesa, 8 corpos foram retirados do edifício de 30 andares que desabou. 100 operários trabalhavam no local. Hoje, barras de ferro da estrutura foram levadas para a perícia. As autoridades procuram entender por que a construção não suportou os tremores. Na China, 2 flagrantes na área da saúde. Neste hospital, o médico segura a maca de um paciente no centro cirúrgico. O restante da equipe volta para ajudar. Em uma maternidade, câmeras de segurança mostram enfermeiras protegendo bebês recém-nascidos. Ninguém ficou ferido. O presidente Donald Trump ameaçou impor novas sanções à Rússia caso Vladimir Putin não aceite avançar no acordo de paz com a Ucrânia. A declaração foi feita durante uma entrevista por telefone para uma emissora americana. Trump disse que se a Rússia for a culpada pelo atraso no acordo de paz com a Ucrânia, vai impor tarifas sobre todo o petróleo que sai do país. Fiquei decepcionado, de certa forma. Ele deveria estar fazendo um acordo com o Zelensky, quer goste dele ou não. Então, não fiquei feliz com isso. Eu certamente não gostaria de colocar tarifas na Rússia. Caso fizesse, não seria bom para eles, disse Trump. O russo Vladimir Putin criticou a credibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sugeriu que um governo temporário liderado pelas Nações Unidas poderia assumir a Ucrânia e negociar a paz. Alcançar a paz no conflito Rússia e Ucrânia foi uma das promessas de campanha de Donald Trump. O presidente americano confirmou que deve voltar a falar por telefone com Vladimir Putin nos próximos dias. Os Estados Unidos querem um cessar-fogo até o dia 20 de abril, quando Trump completa 3 meses no cargo. Ainda sem um acordo de paz, a Ucrânia voltou a ser alvo de ataques. A Força Aérea do país derrubou 57 dos 131 drones lançados por Moscou. 2 pessoas morreram. Já a Rússia voltou a acusar Kiev de atingir instalações de energia, o que viola os acordos da trégua temporária entre os 2 países. Agora, o conflito no Oriente Médio, Israel apresentou uma nova proposta de cessar-fogo para o grupo Hamas e aumentou a pressão militar para que os terroristas aceitem o acordo e libertem os reféns. Nesta imagem, divulgada hoje pelo Exército de Israel, é possível ver o momento em que um túnel de 1 quilômetro, aberto pelos terroristas do Hamas, é destruído no norte da faixa de Gaza.
As forças de defesa israelenses enviaram alertas para que moradores em Rafah, no sul do território, deixem a região porque estão previstas novas ações contra alvos terroristas. Israel quer usar a pressão militar para que o Hamas perca força e decida pela libertação dos reféns. Segundo a imprensa internacional, a proposta de Israel prevê uma trégua de 40 dias. No primeiro dia, 11 reféns seriam libertados em troca de prisioneiros palestinos. No quinto dia, o Hamas teria que detalhar a situação de todos os sequestrados. E no 10º dia, 16 corpos de israelenses mortos em cativeiro seriam entregues a Israel. Durante o período da trégua, aconteceriam as negociações para a próxima fase. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a fase final da guerra deve envolver a entrega de armas pelo Hamas e a adoção do plano de saída voluntária proposto pelo presidente Donald Trump. A ex-candidata à presidência da França e líder das pesquisas de intenção de voto para a próxima eleição, Marine Le Pen, foi declarada inelegível e condenada a cumprir 2 anos de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Le Pen foi considerada culpada por desvio de recursos quando era deputada do Parlamento Europeu. Segundo a denúncia, ela usou dinheiro público para pagar funcionários do partido. Le Pen disse que a decisão foi política e que vai recorrer. Vasco e Santos fizeram um jogo com reviravolta no placar. O time do Rio aproveitou que o Peixe estava sem Neymar e venceu a partida por 2-1. Então vamos voltar com Kleber Machado. Kleber, a Record transmitiu uma partida pra lá de movimentada logo na abertura. Foi muito legal, aliás, obrigado pela atenção e que você conte para todo mundo que a gente está fazendo o Campeonato Brasileiro aqui até dezembro. O jogo entre Vasco e Santos começou com o Santos um pouco melhor, fez 1-0, mas aí o argentino Verratti, bom de cabeça, ajudou o Vasco a virar o placar. Era a chance do Vasco esquecer a eliminação no Campeonato Carioca e a tentativa do Santos de voltar com o pé direito à Série A do Brasileirão. Mas uma lesão na coxa tirou o Neymar do jogo e diminuiu a esperança do santista. Só que o futebol não é previsível. E o Santos, mesmo com desfalque, abriu o placar com Barreal. Chegou Barreal, saiu o goleiro, ele tocou! Gol! O que já se sabia era que o vascaíno Verratti é bom de cabeça. E foi assim que ele deixou o português Nuno Moreira livre para empatar. Do Vasco! E o gol da virada saiu numa cabeçada de Verratti. O Verratti! Alívio para o técnico Fábio Carille, que vinha sendo criticado pela torcida. O próximo jogo do Vasco será contra o Corinthians. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Do lado santista, o técnico Pedro Caixinha terá mais trabalho, melhorar o sistema defensivo e tornar o time mais estável. Não era um resultado que queríamos. Em determinados momentos do jogo, fomos essa equipa que queremos ser e demos essa imagem que queremos ser, mas não o conseguimos ser na totalidade do jogo. As bolas aéreas têm sido um problema na defesa do Santos. Dos 18 gols sofridos no ano, 12 foram dessa maneira. E o presidente do clube, Marcelo Teixeira, criticou a atuação do time. Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis. Né? Coisas assim impressionantes com um time que treina, toma os gols de cabeça. A semana livre antes de encarar o Bahia pode ajudar o Peixe a recuperar Neymar, preparar o time para voltar a vencer e fazer as pazes com o presidente do clube. Pois é, pegou pesado o presidente do Santos, hein? Ó, esse recado é bom. Para você ter informação exclusiva sobre futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está aqui na tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e tudo sobre o Brasileirão.
Falando em Brasileirão, no Allianz Parque nós tivemos o encontro dos 2 últimos campeões brasileiros e deu empate entre Palmeiras e Botafogo. No primeiro tempo, o Igor Jesus, atacante do Botafogo, teve as melhores oportunidades do jogo e do time carioca. Mas o Everton foi bem, o goleiro do Palmeiras. No segundo tempo, a grande chance foi do Palmeiras. Bruno Fux, zagueiro, deixou Flaco Lopes sozinho, cara a cara com o goleiro John. Mas o goleiro do Botafogo ficou gigante e pegou. Final do jogo, 0 para o Palmeiras, 0 para o Botafogo. Em Salvador, o campeão baiano enfrentou o campeão paulista. Gol do Bahia, jogada de Luciano Juba, gol de Gilberto, o lateral fez de cabeça. Aos 6 minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro, meia do Bahia, tomou cartão vermelho. Foi a primeira expulsão do Campeonato Brasileiro. O Bahia com o jogador a menos, o Corinthians conseguiu o empate aos 45 do segundo tempo. Breno Bidon cruzou, bola na cabeça do espanhol Héctor Hernández. Ele fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Bahia 1, Corinthians também 1. O jogo que completa a primeira rodada do Campeonato Brasileiro está sendo disputado agora. Está no intervalo do jogo e o Ceará está vencendo o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 2-1. A gente tem os gols para mostrar para você. Preste atenção aí, ó. O Ceará abriu 2-0. Lembra do Pedro Raul, que até outro dia estava no Corinthians sem fazer gol? Ele fez mais um. Já foi importante no título do Ceará no Campeonato Cearense. O Ceará fez o segundo gol com o zagueiro Marlon, também passou pelo Corinthians, 2-0. E no finalzinho do primeiro tempo, o La Quintana marcou o gol do Bragantino. Tá aí o La Quintana. Então, o jogo está no intervalo e o Ceará está ganhando por 2-1. Ó, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Sport e Palmeiras no Recife, lá na capital pernambucana, domingo. Vai ser a segunda rodada do campeonato. A partir das 6 da tarde, a gente vai estar junto acompanhando esse grande jogo entre Sport e Palmeiras. Vocês são convidados para também assistirem. Com muito gosto. Estaremos juntos. Obrigada, Kleber. Alô, boa noite. Nós voltamos amanhã com mais informações e à 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Você pode conferir os destaques de hoje na íntegra no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e gratuitamente no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. E na sequência tem capítulo especial de Gênesis. José se revela para seus irmãos. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.